convocando a conselheira Ana Raquel para dar o quórum da nossa Câmara. Solicita a comissão do plenário leitura da ata da sessão anterior. A ata da terceira sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de março do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da primeira Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada, ao tempo que foi colocada em votação e aprovada a ata referente à sessão do dia 25 de agosto de 2022, ao qual estava sendo conferida pelos senhores conselheiros componentes da referida Câmara, conforme está na gravação do áudio e vídeo. Dando continuidade à sessão, o excelentíssimo senhor presidente passou para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 8611-2018, representação. Aprovado acórdão número 1. Este processo foi trazido para análise de cautelar. TC 11.390/2018, um contrato. Aprovado acórdão número 1A. TC 5094/2011, TC 12.521/2009, denúncia retirados de pauta. Relatora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, TC 8020, TC 3312/2017, entre outros relacionados à denúncia e aposentadorias. Aprovados acórdãos números 2 a 12. Não havendo mais processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para a hora das explicações pessoais, comunicando que na próxima sessão não estará presente, antecipando a convocação do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel para a formação do quórum. Ao tempo que facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Rodrigo. De acordo, presidente. De acordo. Conselheira Raquel. De acordo. Aprovado. Eu queria informar que eu solicitei à comissão do plenário, com relação à sessão passada, viu, doutor Gustavo, fazer uma anotação dizendo o ocorrido, que não tinha os conselheiros por estarem em Salvador, no Congresso Internacional, oficializando a presença só de quem estava presente aqui, mas não foi realizada por esse motivo. Então, está facultada a palavra à senhora conselheira, os senhores conselheiros, e doutor Gustavo. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, vamos inverter a pauta a pedido do conselheiro Rodrigo e está com a palavra a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho alguns processos em pauta hoje. Eu vou primeiro colocar em deliberação os processos de aposentadoria. Todos eles foram encaminhados em ofício para os gabinetes de Vossas Excelências, e em todos aparecer, tanto do Ministério Público de Contas quanto da diretoria técnica, no mesmo sentido, a favor do registro dos atos. Sendo assim, senhor presidente, eu faço constar apenas que são 15 atos que estão em deliberação e que o meu voto é no mesmo sentido, pela verificação da legalidade dos atos constantes dos processos e pelo registro de todos eles. Faço constar apenas que em um deles há uma manifestação de despacho do conselheiro Rodrigo. Olha aqui o número do processo, é no TC 482 de 2016. 2482? 486 de 2016. É um processo que está na lista das apostadorias e que há um despacho do conselheiro. Ok. Os meus votos são todos pelo registro das apostadorias, senhor presidente. Ok. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhora relatora, senhor conselheiro. Senhor presidente, o Ministério Público opina pelo registro de todos os atos relatados pela conselheira Ana Raquel. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, apenas com relação àquele processo que eu tenho pedido, eu acho que fica impossibilitado o julgamento em razão da ausência de quórum, né? Aí tem retirado de... Não, mas aí eu acho que não. Fica e-mail dela. Ela como relatora, eu votando a favor. Fica impedido, doutor Gustavo.
O que você acha? Presidente, eu não vejo óbvio, porque acho que a conselheira Raquel aqui está como titular, né? Está convocado. É a prática que vinha sendo adotada, mas também não tenho nada contra. Estou me tateando aí para ver como é que funcionava. A prática que vinha sendo adotada é um mínimo de 3 conselheiros para a abertura do julgamento, né? Tanto é que quando tinha um conselheiro que estava impedido, nas sessões anteriores, e era muito comum eu estar impedido, o processo simplesmente era retirado de pauta quando não existia alguém para substituir, né? Mas Você acha algum óbvio que a gente possa evoluir com relação a isso? eu nunca refleti sobre essa questão não, né? Mas vai depender da interpretação. Está opinando por não ter óbvio com relação a isso. Ok. Então, está aprovado tudo. Todos. Dando seguimento, senhor presidente, eu tenho um processo de representação, que é o processo 113 de 2019, que trata de uma denúncia que foi formulada anonimamente através do Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal e foi encaminhada a esta Corte de Contas pela Coordenadora-Geral do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, a qual informou que a Secretaria de Educação do município de Olho d'Água das Flores estaria pagando supersalários com recursos oriundos do Fundeb, com fins eleitoreiros, prejudicando a manutenção das instituições de ensino, do transporte escolar, do material didático e merenda escolar, dentre outros serviços. Com a denúncia cadastrada no sistema de ouvidoria, foi juntada a fotografia da tela do computador, da qual, embora o conteúdo da imagem esteja legível, não é possível extrair informações suficientes para a instrução processual. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou através de parecer número 10 de 2019, opinando pelo arquivamento do feito pela inexistência de indícios de irregularidades nas informações veiculadas na denúncia encaminhada à determinação da DEFAFON, que na próxima auditoria e inspeção a ser realizada na Secretaria Municipal de Educação, apure as condutas supostamente irregulares apresentadas pela denunciante. E aí, em síntese, no intuito de dar celeridade, senhor presidente, eu queria até me manifestar antes mesmo no Ministério Público de Contas, porque, de fato, essa representação ela veio muito pobre de documento. Até o extrato está bem fácil de mostrar, se Vossas Excelências quiserem, mas foi juntada apenas a informação e uma tela de computador, mas assim, com muito pouca informação, cujas colunas você não sabe o que é que consta de informação, apenas tem número, mas você não sabe o que é aquela informação. Então, não é possível a gente extrair nenhuma informação precisa do que consta. Também não foram juntados outros documentos. Então, O Ministério Público se manifestou pela improcedência também por falta de requisito de admissibilidade. Doutor Gustavo. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado nos autos e entendemos que a denúncia não venceu aquelas etapas iniciais de documentos mínimos a embasar uma investigação estatal que pode gerar algumas consequências pesadas para o gestor, principalmente em contexto de gestão, né? Que o tribunal não submete ao Poder Legislativo, ao contrário das contas do governo. Então, o Ministério Público entende que, para se iniciar um processo sancionatório, há de se haver uma justa causa, ou seja, elementos mínimos que comprovem o alegado. Portanto, não inexistem elementos mínimos, o Ministério Público opina pelo arquivamento. Seria Raquel. Meu voto é no mesmo sentido, senhor presidente, pela inexistência dos requisitos de admissibilidade e pelo arquivamento do feito. Ok. Em discussão. Em votação. Conselheiro Rodrigo. Acompanho a relatora, senhor presidente. Acompanha a relatora também. Tá, continua com a palavra, conselheiro. Sendo assim, minha pauta fica extinta, senhor presidente. Pronto. Pauta extinta, então, foi solicitada uma inversão de pauta. Eu tenho 3 processos aqui, doutor Gustavo, todos eles pela prescrição. Eu não sei como é que vinha, mas aí eu vou colocar os pareceres que foram exarados pelo Ministério Público. Eu acho que a gente poderia, como todos a mesma posição com o meu voto com relação à prescrição, o 8713 é o parecer 674/2011. Quer ver logo esse para depois? Você pode, por mim, pode... Tudo de uma vez? Quer que eu fale o número do... Não precisa não. O número me ajudaria. Tá, esse é o 674/2011, o outro é o 1658/2016,
E o outro é o 125/2019. Pode ficar com a palavra. Eu vou fazer em bloco, entendeu? Com relação a isso. O relatório, na verdade, a todos eles tem o mesmo intuito com relação à prescrição. E eu vou ler um voto que servirá, na verdade, para todos. Mas passo a palavra do doutor Gustavo. Senhor presidente, porque eu não estou com são representações do Ministério Público, salvo engano, né? Ou de terceiros. Sim, de terceiros. Deixa eu colocar, então. Eu estou com pareceres antigos, aí o senhor... Tá, vamos lá. Eu tenho a representação do município de Lagoa da Canoa, violação da Lei de Responsabilidade Fiscal, versus auto a denúncia feita por Edinaldo Fernando Souza Lima, vereador da Câmara Municipal de Lagoa da Canoa, em face do então prefeito do município, Jair Lira Soares, em razão de suposta irregularidade em virtude de não envio da prestação de conta à Câmara Municipal, não respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí evoluiu os autos para você. Quer que eu veja aqui o parecer? Foi o Rafael. Quer dar uma... Quer que eu veja você? Eu tenho aqui. Tem aí? Então pronto. É o 8713/2009. Pode prosseguir. Os outros, representação do município 2 Riachos, indício de descumprimento da Instrução Normativa 3 de 2011, não atendimento no prazo estipulado, criação de implementação de sistema de controle interno, ocorrência de prescrição. E representação do município de São José da Tapera, suposta irregularidade, ilegalidade possível de ofensa à lei de acesso à informação e possível ofensa à lei de acesso à potencialidade da ordem de cronologia de pagamento em ocorrência da prescrição. Tem o quê? Gestor, quem é o gestor? Tem o gestor. O gestor... Quem está fazendo a denúncia é a empresa Solumed, distribuidora de medicamentos, com relação à cronologia de pagamento. Tá, localizei aqui, presidente. Localizou? Localizei. Doutor Gustavo, quer fazer alguma observação? Senhor presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público opinou pela admissibilidade desse processo lá anos atrás, né? Então, não houve oportunidade para a gente se manifestar sobre a prescrição, mas Vossa Excelência verificou a incidência da prescrição em qualquer uma de suas modalidades, o Ministério Público não tem problema de oralmente aqui opinar pela incidência da prescrição. Todos eles, na verdade, eles têm, foram feitos, está prescrito com relação ao que já vem decidido a casa com relação às prescrições que foram estabelecidas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, todos eles mais ou menos conhecer da representação, em vez de satisfeito o requisito para admissibilidade, determinar a extinção do processo, com base no parágrafo da Lei 117, 8.790, e a Lei 9873/99,
e a súmula número 1 de 2009, considerando a incidência da prescrição intercorrente exposta e fundamentada nesses autos, conforme as normas do direito administrativo, e determinar o arquivamento dos presentes processos. É como eu voto, conselheiro. Em discussão. Presidente, apenas pelo apego ao debate, realmente, isso tem sido objeto de alguma discussão nas comissões do próprio tribunal. A nova lei orgânica, ela cria em seu artigo 102, parágrafo 2º, e eu interpreto igual Vossa Excelência, tá? Não divijo, mas eu acho importante a discussão, até para que a gente possa ir caminhando nas discussões e, se for o caso, lá na frente, o colegiado por inteiro via entender de uma forma diferente e a gente modificar o nosso entendimento. Até mesmo porque eu já trouxe para esse colegiado, para o fracionário, processos de representação. Uns eu tirei e outros, eu acredito que 1 ou 2 eu já julguei recentemente, após a promulgação da nova lei orgânica, pelo arquivamento do feito. E hoje eu estou trazendo um processo de representação também para julgamento em definitivo no colegiado. Mas o fato é que o artigo 102, parágrafo 2º da nova lei orgânica menciona ipsiliteris que os processos de representação o processo de representação somente será instaurado mediante decisão prévia do plenário do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, onde serão analisados os requisitos necessários à representação. Isso levou alguns operadores do direito a entender que tanto a admissibilidade quanto o arquivamento do feito de representação somente poderia ser feito no pleno do Tribunal de Contas, né? Eu acho que Vossa Excelência está ciente dessa discussão e é importante que a gente evolua, bata o martelo, pelo menos a primeira Câmara, para fins de fixação de um primeiro entendimento. Eu concordo exatamente com Vossa Excelência, na medida em que entendo, com a devida vênia, que o legislador, ao utilizar essa expressão, plenário, e ora ele usa plenário, ora ele usa pleno, ele não se utilizou da expressão que seria mais correta, não é? Porque plenário, como a gente já chegou a esse entendimento, o plenário de Valdo Suruagi é o local onde se reúne o pleno, né? É o local físico, é o local onde o pleno se reúne para tomar decisões. O legislador, portanto, teria sido, isso é comum, né, nas mais diversas legislações que a gente conhece, inclusive na Constituição Federal. E eu costumo citar o exemplo do artigo 5º da Constituição Federal, que menciona lá em um dos seus incisos que, em literis, que a casa é asilo inviolável, né? E, no entanto, o Supremo Tribunal Federal já decidiu inúmeras vezes, diante das inúmeras discussões que chegaram àquele tribunal lá, logo após a promulgação da Constituição Federal, que aquela expressão foi utilizada, palavras do Supremo Tribunal Federal, de uma forma não técnica ou de uma forma pelo constituinte originário, e que ele, a partir de uma interpretação lógica, quis fazer significar que aquela casa ali, espaço físico, significaria, na verdade, lar, né? Tanto é que essa inviolabilidade hoje se estende para, seja casa, ninguém vai duvidar, apartamento, né? O local onde a pessoa ou o cidadão, ele fixa sua moradia com ânimos definitivos. Então, eu acompanho Vossa Excelência nessa questão de ordem, essa questão preliminar que eu acabo levantando na discussão, de que quando o legislador estadual quis se referir a plenário,
ele na verdade ele estava se referindo ao colegiado, né? Diante daquilo que a gente discute, que ele muitas vezes desconhece as peculiaridades, né, internas do nosso tribunal. Então, senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência, fazendo menção a esses argumentos aqui que eu estou trazendo, de que nosso colegiado seria competente, sim, para apreciar as representações. O conselheiro, como a gente estava discutindo isso ontem, eu mantenho o entendimento, porque se ficaria sem sentido você tirar a autonomia do conselheiro, se todas as representações você tivesse que... Você já tem o que é aceito, como é que poderia, quem é que pode fazer representação, quem pode fazer isso. Então, a gente já tem a determinação na própria legislação. Então, se a gente pega, a gente tem que trazer para o pleno, ele está usando exatamente como você falou, plenário e pleno, fazendo muito uma confusão, a gente tem que, no regimento, exatamente consertar para que a gente possa ter mobilidade, para a gente ter agilidade. A gente não pode engessar. Eu acho que a ideia é que a gente dê autonomia. Aí sim, se o conselheiro traz e, de repente, na própria Câmara aqui, ela tiver alguma discussão com relação à admissibilidade ou não, o próprio Ministério Público vai opinar também sobre o assunto. Eu acho que ele quis usar, na verdade, o plenário como a Câmara, porque até se a pessoa a gente tiver na Câmara uma decisão que seja contrária e o gestor pode recorrer daquilo que a gente colocou, né? E se a gente for interpretar literalmente, né, só for fazer uma interpretação literal, a gente está fazendo julgamento no plenário de Valdo Surubim. Né? A gente não está logicamente que tem uma interpretação lógica, tem um sentido por trás disso daí, e às vezes chega a ser até, desculpa a expressão machula, mas ridículo a gente interpretar só literalmente, com todas as vênias, quem entende de uma forma diferente. Né? Eu acho que o legislador, obviamente, todas as leis, na verdade, ela tem que, não necessariamente quem está fazendo a lei, ele tem o conhecimento da operacionalização da lei. Por isso que, às vezes, você tem que fazer colocar, no nosso caso específico, a lei orgânica, como é que funciona, porque, na verdade, como é que os deputados vão saber como é que operacionaliza aqui isso aqui. Por isso que o regimento é importante que a gente possa fazer para dirimir e botar a coisa no caminho que a gente precisa, que é velocidade, eficiência, sem burocracia. Né? Isso aí a gente já está, eu acho que a gente está caminhando para isso. E a outra coisa, eu estava conversando com a conselheira Raquel, Gustavo, com relação à discussão, ela passa, e difícil não, nem tem uma lei que não tenha interpretações diferentes. Então, se a gente quiser fazer um regimento que vai atender, não vai fazer, porque o advogado que está defendendo uma causa, ele vai defender puxando a lei para o lado dele, o outro que está querendo acusar vai puxar para o lado dele. Por isso que existem os advogados, senão não existiria. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer o que dá velocidade para a gente, dá garantia, dá mobilidade, e quem quiser apresentar a defesa, por isso que os advogados podem vir fazer as defesas que forem necessárias para cada caso específico. Eu acho que a gente está trabalhando nisso aí no regimento, e esse regimento é exatamente para que doutor Gustavo, essas colocações que foram feitas na lei, especificamente, que a gente tem que ter um ajuste para operacionalizar aqui, de forma que a gente fique seguro e com eficiência. Que vai ter divergência, é óbvio, não tem como não ter divergência. Mas essa é a colocação, e foi importante para a gente dizer que a gente está trabalhando exatamente nesse regimento, para que isso vá sendo adequado à nossa realidade. Não teria sentido. Entendeu? Senhor presidente, Senhor presidente. eu só queria levantar uma questão de ordem, porque eu acho interessante esse debate para a gente... na verdade, a lei foi muito centralizadora, né? A nova lei orgânica, ela centralizou muito, avançou em muitos sentidos e centralizou demais em outros. Mas o artigo 10 da lei orgânica, da nova lei orgânica, que reza exatamente assim: o TCE Alagoas pode dividir-se em câmaras, caso assim preveja o regimento interno,
Entretanto, as eventuais câmaras jamais poderão exercer as competências que esta lei atribui ao plenário. E aí, veja, jamais. Esse advérbio nunca é muito utilizado em legislação, jamais, nunca, porque ele é muito forte, né? Então, fica a minha preocupação, só para fomentar o debate, obviamente, ainda não tenho opinião formada sobre o assunto, de que, observando o paralelismo de formas, ou seja, a instauração é por ato do plenário, por paralelismo de forma, deveria ser também, a representação deveria findar também no plenário, seja ela apreciando mérito ou não. Era só essas observações que eu queria... Veja, concordo, mas a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo em plenário. Veja como a discussão, se a gente ficar só no literalismo, realmente, ela acaba ficando um pouco engraçada, né? Aqui o colegiado ele tá discutindo em plenário. A gente está em plenário, a gente está no plenário de voto do agir. É o espaço físico. Por isso que eu digo, olha, horas o legislador usa a expressão pleno, ora o legislador usa a expressão plenário. Isso demonstra um pouco que ele não teve o devido cuidado ao usar a expressão plenário, né? Ora, quando eu faço a leitura, eu tenho uma impressão muito forte de que ele está se referindo ao pleno, realmente, né? Ora, quando eu faço a leitura, eu tenho, em alguns outros artigos, eu tenho uma impressão forte que ele está se referindo ao colegiado, seja ele pleno, seja ele Câmara, tá? E tem um ponto muito importante, que essa dúvida daí, ela só vai ser dirimida por quem faz a interpretação. E quem faz a interpretação final sobre o regimento do tribunal são os julgadores, justamente a partir da discussão que tem com os operadores do direito, né? Com o Ministério Público de Contas, com os advogados. Fora isso, caberá ao Poder Judiciário, entendendo que aquela decisão do colegiado do Tribunal de Contas é uma decisão completamente equivocada, corrigir, né, para defender os interesses daquele que se sinta prejudicado. Então, isso faz parte de uma ampla discussão. Eu acho que a gente está sedimentando aqui um primeiro tijolo. Pode ser que lá na frente o entendimento, a partir das inúmeras discussões, venha a ser no sentido contrário que a gente está definindo aqui, mas inicialmente eu tenho esse mesmo entendimento, senhor presidente. Eu estou passando aqui, doutor Gustavo, só o seguinte, tem essa discussão inicial, mas a gente tem provado ali as competências da Câmara. Se você dá e tira, passa a ser só do pleno, é por isso que a gente tem que correr. A gente tem que interpretar o texto da nova lei orgânica a partir de uma visão desburocratizativa. Não dá para interpretar de uma forma diferente. Da mesma forma que o Constituinte, ao interpretar o artigo 5º, ele foi a partir de uma lógica garantista, porque se não tivesse uma lógica por trás, hoje, à luz de determinados hermeneutas, tá, apenas a casa, espaço físico, seria local de proteção contra a inviabilidade de domicílio, né? E os apartamentos, eu não moraria jamais em apartamento, né? Mas, enfim, isso foi fruto de uma discussão, isso foi fruto de uma defesa de um advogado, a partir de um entendimento inicial que existia de que a literalidade lá do texto constitucional, ela valia muito mais do que a lógica que estava por trás, do que a intenção do legislador e a lógica da garantia de proteção do cidadão e do seu lar. Então, com base nesse raciocínio, presidente, que eu entendo, mais uma vez, que o legislador, ao utilizar a expressão plenário, ao utilizar a expressão que é um espaço físico, ele se refere realmente ao pleno, mas ora ele usa de uma forma técnica se referindo a um colegiado de um modo geral, né? Senhor presidente, só para... Eu nem tinha me adentrado nesse assunto, porque essa lei orgânica ela foi
publicada e não houve tempo nenhum de que a gente pudesse, digamos assim, se adaptar aos poucos. E tem algumas coisas que saíram sendo atropeladas, né? Uma delas é essa questão da representação. Eu me manifesto aqui porque, como essa conversa, por coincidência, estávamos os três, e eu trouxe uma representação hoje, e, na verdade, a minha posição é justamente do interpretador a que o conselheiro Rodrigo se refere, né, de que faz uma interpretação no sentido contrário, ridícula, no caso, né? E eu entendo o termo ridícula porque eu entendo que, justamente pelo legislador, ele ter feito uma legislação sem entender o nosso funcionamento, ele pegou um modelo, com certeza, a legislação que está ali é uma legislação de quem entende, mas que está, na verdade, fazendo de uma realidade que não é o do Tribunal de Contas de Alagoas. Então, ele pegou uma legislação, se referiu a uma legislação de um tribunal que fazia a representação em um plenário, em que a matéria de representação era de competência do plenário, na minha ótica. E eu falo isso porque a lei, ela usa os três termos. Ela usa o termo plenário, ela usa o termo Câmara e ela usa o termo colegiado. Então, no meu ver, quando ela fala em colegiado, ele está se remetendo a qualquer um dos dois, aquele em que a matéria for definida. Quando ele usa Câmara, é na Câmara, e quando ele usa plenário ou pleno, é de matéria do plenário. E aí, justamente, por considerar que, por ainda por cima ter essa restrição expressa que matéria de plenário não pode ir para a Câmara, eu entendo de fato que as representações, de acordo com a lei orgânica nova, ela deveria ser relatada no plenário. Isso é uma coisa que a gente ainda não definiu. Oi? Ela está sendo relatada mas no plenário. Porque Vossa Excelência entendeu o plenário como espaço físico, e eu entendo o plenário como colegiado plenário, entendeu? Não como aqui a sala do plenário. Não, ó, eu entendo a expressão plenária, ela tem, para mim, algumas vezes ela se refere a pleno e algumas vezes ela se refere a colegiado. Para Vossa Excelência, a palavra plenário está se referindo sempre a pleno. É isso? Ao colegiado. Ou colegiado? Ao colegiado do plenário. Colegiado pleno. Plenário, pleno. Colegiado pleno. Tá. E nesse sentido, mais do que isso, eu acho que a gente querer adaptar, na verdade, essa realidade da lei orgânica a uma realidade pré-existente do Tribunal de Contas, nesse caso, eu não vejo como necessidade, porque eu não acho que isso faz diferença grande no funcionamento, não vai impactar as nossas atividades. Então, na minha opinião, eu acho de fato que essas representações deveriam ir pela lei orgânica para a competência do plenário, como está estabelecido na legislação. Mas eu acho que isso é uma questão, como não está madura o suficiente e ainda não foi alterada aqui, digamos, na nossa dinâmica, pode ficar para ser definida na comissão de regimento, para não ficar essa discussão ainda mais segmentada, como é aqui a nossa Câmara, né, que só somos 3. Então, inclusive, eu trouxe a representação para que a gente dê segmento até que a coisa fique definida e amadurecida aqui dentro. Né? Isso aí, agora tem essa... É verdade o que o Rodrigo está falando, porque tem coisa que você dá para você perceber quando fala plenário físico, né? E ele faz quando... Tem horas que ele fala plenário quando ele fala de pleno. Mas ele fala do pleno, ele fala do plenário. Ele fala das duas formas. Colegiado, eu acho que ele não se refere. Eu vim até... Fala, procura aí, colegiado. Procura o termo. Fala 7 vezes, também colegiado. Então, mostra que ele usou as expressões de uma forma não tão técnica, né? Descuidada, digamos assim. Descuidada. Eu acho que mostra que ele usou de forma não aleatória. Quando era de uma forma que ele não definiu na lei, ele usou colegiado. Quando era uma situação em que ele determinava se era Câmara ou se era pleno, ele usou o termo pleno ou plenário ou Câmara. Eu tenho uma interpretação diferente, presidente, já com devida vênia. É por isso que a gente tem a comissão, porque tem várias pessoas pensando diferente. É o que eu falei, gente. O direito tem essa característica. Exato. Interpretar, coisa de interpretar, cada um tem uma interpretação. E o que é que a gente está fazendo na comissão? A gente vai propor o que a maioria decidir. Isso. Não pode ser, se eu ficar vencido, ficou, e vai ter, porque depois
vem para o plenário com o pleno, para poder decidir. Então, ficam os dois juntos e aí resolve e vai haver sugestões ou não. Quando a Raquel trouxe a representação, eu pensei, a Raquel mudou de entendimento, né? Mas aí tem um entendimento híbrido dela, né? Enquanto não definir, ela traz para a Câmara, mas entende que é a competência do plenário. Então, foi aprovado, conselheiro Rodrigo, né? Então, eu terminei minha pauta. A palavra está com Vossa Excelência. Senhor presidente, eu trago para relatar, inicialmente, processo 8311/2018, que se trata de uma representação formulada pelo Ministério Público em face do ex-prefeito do município de Igaci, senhor Oliveira Torres Piancó. A representação, na verdade, senhor presidente, ela aponta irregularidades na disponibilização de informações obrigatórias no portal de transparência daquele município durante o exercício financeiro de 2018 e foi protocolada com fundamento na resolução número 5/2016 da Tricom. Em 9 de agosto de 2018, foi proferida a decisão monocrática de folha 55/56, em que determinamos a concessão de medida cautelar no sentido de determinar que o gestor efetuasse a comprovação da regularização das pendências encontradas no endereço eletrônico municipal, incluída a implantação e alimentação do seu portal de transparência, sob pena de multa diária e suspensão das efetivas transferências voluntárias. Posteriormente, em resposta à determinação, o ex-gestor ofereceu defesa constante do processo anexo de número 11.639/2018, com a alegação de que a lei estava sendo aplicada corretamente e que não haviam irregularidades. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que, através do parecer de número 2712/2018, da 5ª Procuradoria de Contas, apontou a persistência das irregularidades e requeriu a procedência das adequações do portal de transparência, assim como o esclarecimento e correção das informações discrepantes no referido portal e do SICAP, sob pena de multa diária de caráter pessoal, até que houvesse regularização e registro no portal do SICONF. Em 24 de abril de 2019, os autos foram submetidos à 2ª Câmara desta Corte de Contas, onde foi proferido o acórdão de número 2258/2019, com a admissibilidade da representação e concessão de medida cautelar, no sentido de determinar que o ex-gestor regularizasse as falhas e lacunas apresentadas no portal de transparência e descritas no item 3 do supracitado acórdão, sob pena de multa diária de caráter pessoal. Ainda assim, foi determinado o registro do município no portal do SICONV, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tornando impedido para o recebimento de transferências voluntárias do governo federal. Ressalte-se que, ainda em sessão, foi determinada, e foi uma primeira tese, senhor presidente, que surtiu efeito, foi determinada a dispensa de tramitação dos autos pela Diretoria de Fiscalização Municipal, visto que o feito se encontrava devidamente instruído. Essa era uma primeira tese que a gente tinha, essa tese depois foi evoluída no sentido de encaminhar os autos à DEFAFON, fixão do prazo regimental, e não sendo elaborado o relatório de auditoria, a gente solicitava o processo para julgamento em definitivo.
Posteriormente, o gestor apresentou defesa, com a alegação de que foram cumpridas todas as determinações no que diz respeito à legislação de transparência e requereu a esta Corte de Contas que fosse especificado o período e qual o relatório que foi identificada a discrepância presente entre os valores inseridos no SICAP a que se refere a decisão. O Ministério Público de Contas, a fim de verificar a possível irregularidade, se manifestou no parecer de número 2869/2019 da Terceira Procuradoria de Contas, no sentido de que fosse imputada multa ao ex-gestor, conforme determinado acórdão de folhas tal, e que fosse mantido o registro de impedimento do recebimento de transferências voluntárias até que fosse realizada a regularização do portal com a efetiva comprovação destes autos. O atual prefeito de Igaci, senhor José Petrúcio Oliveira Barbosa, compareceu espontaneamente aos autos e, através de manifestação acostada às folhas 114/122, alegou que o portal de transparência do município estaria devidamente regularizado com todas as informações necessárias. Dessa forma, diante do que foi apresentado, o gestor requereu a emissão de certidão de regularidade para que pudesse receber de volta as transferências voluntárias. Os autos foram encaminhados novamente ao Ministério Público de Contas, que, por meio do parecer de número 540/2023, da lavra do doutor procurador Rafael Rodrigues de Alcântara, alegou que as irregularidades mencionadas anteriormente foram sanadas, conforme pode ser verificado da documentação acostada pelo atual gestor e da verificação também por meio de acesso ao portal de transparência. O Ministério Público se manifestou ainda no sentido de responsabilizar o antigo gestor do município, senhor Oliveira Torres Piancó, pelas irregularidades durante a sua gestão. Em 16 de março do corrente ano, senhor presidente, foi proferido o acórdão de número 1/001/2023. Foi um processo que nós trouxemos em mesa para apreciar apenas o pedido de cautelar. E nós determinamos, essa primeira Câmara determinou a suspensão da medida que havia determinado a suspensão das transferências voluntárias. Essa cautelar estava inscrita no SICONV, nós determinamos a sua revogação. Neste sentido, foi estabelecido informar a presidência desta Egrégia Corte de Contas que as irregularidades apontadas no acórdão de número 2258/2019 foram sanadas pelo atual gestor do município, de modo que a inscrição no portal de SICONV impeditiva das transferências voluntárias fosse desfeita. Eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, presidente, e vou pedir vênia também ao Ministério Público. Esse era o relatório, mas eu vou entrar logo no mérito, até mesmo porque a matéria é simples. Nós verificamos que o antigo gestor manteve seu portal de transparência com essas irregularidades. E nós notificamos por meio do acórdão da segunda Câmara para que ele regularizasse. Ele não efetivou a regularização. As lacunas permaneceram naquele portal de transparência. O Ministério Público opinou pela revogação da medida cautelar, mas opinou pela manutenção da responsabilização do antigo gestor. E nós estamos trazendo voto, senhor presidente, já com base na nova lei orgânica do Tribunal de Contas, no sentido de aplicar multa ao antigo gestor. E aí esse juízo de ponderação
quanto à razoabilidade da multa, esse colegiado vai fazer, mas nós trouxemos multa no valor de 15 mil reais para o gestor, haja vista que esse descumprimento ele foi durante todo o período de gestão dele. Nós tínhamos também aplicado uma multa que no processo a gente chama de com a tutela inibitória, né, fixando uma multa pelo descumprimento por dia, né, que totalizou a quantia de R$ 32.860, mas nós preferimos arredondar para R$ 30 mil, né? Fixamos um teto para o senhor Oliveira Torres Piancó. Nós estamos determinando também que seja oficiado o gestor para efetuar o pagamento dessas duas multas, assim como estamos determinando que seja oficiado o controle interno da municipalidade de Igaci, para que realize o acompanhamento do portal de transparência permanente, né, sob pena de responsabilização solidária, inclusive, por determinar o arquivamento do feito, o feito morre, foi resolvido o problema, e por publicar a presente deliberação, como estou votando, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos, que foi, cujo teor foi, o conselheiro Rodrigo adotou como uma das razões de decidir. No entanto, eu só faço a ressalva em relação ao fundamento legal da multa, uma vez que esses atos provavelmente foram praticados antes da vigência da nova lei orgânica. Portanto, no meu entender, e respeitando, obviamente, divergências, a multa deveria ter como fundamento legal a lei que regia a matéria à época, ou seja, a lei orgânica anterior e o regimento interno anterior. Com essas ressalvas, o Ministério Público reitera o parecer ofertado dos autos. Em discussão. Conselheiro Rodrigo, quer fazer algum posicionamento em relação? Não, eu acho razoável a colocação feita pelo Ministério Público. De fato, deixa eu só... a cota aqui. O Ministério Público sugeria alguma... até para que a gente possa raciocinar em cima da sugestão. Vossa Excelência discorda da fundamentação com base na lei orgânica. Conselheiro Rodrigo, pela questão do tempus resti ato, eu vislumbrei que a norma correta a ser aplicada, do meu ponto de vista, seria a legislação. Agora, a subjetividade, um pouco de discricionalidade que o tribunal tem a aplicar aquelas multas com base na legislação anterior seriam de Vossa Excelência, se acaso a recomendação, a opinião do Ministério Público for chancelada pela turma, né? Turma é o órgão fracionário do Tribunal Judicial, né? Pela Câmara. Câmara também né? Não. Dependendo do tribunal, é Câmara ou turma, enfim. Conselheiro Rodrigo, aderindo à proposta do Ministério Público, e vou dizer por quê. Para a gente não abrir o precedente, no aspecto que a gente vê exatamente ao contrário às vezes. Aqui, né? Está sendo analisado umas contas agora e querem usar e penalizar o gestor por algumas coisas que quando ele prestou conta no passado, não tinha exigência. E a gente tem debatido muito isso, e no sentido de que seja também observado pelo relator a sanção com relação a se naquele momento a legislação previa que ele tinha que fazer aquilo, tinha que encaminhar. Eu acho que a sugestão do Ministério Público, eu acho factível e queria sugerir a Vossa Excelência essa análise com relação
simplesmente ter as sanções, mas que fosse dentro da lei vigente na época que está sendo analisado, que é 2018. 2018, exatamente. 2018. É uma sugestão, então, aderindo às esse foi um ponto que colocações. passou batido realmente na hora de construir o Então, voto, Vossa senhor Excelência presidente. entender Eu não queria retirar o processo de pauta. Não, Vossa Excelência, a ideia é corrigir com as sanções que tinha. Eu acho que as sanções são efetivamente devidas, e concordo com ela, e voto já com o relator. Só acho que a gente deveria, essa sugestão e essa colocação do Ministério Público ficaria como uma sugestão, se Vossa Excelência aceitar, que possa fazer isso com a legislação antiga. Eu acho que dá para adaptar, pelo menos a segunda multa, a gente consegue adaptar aqui, porque ela é uma decorrência do acórdão de número 2.258/2019. E o acórdão decidiu o seguinte, né? Ela concedia cautelar, tá? Determinava também ao prefeito do município que divulgasse na rede mundial de computadores, no prazo de 30 dias, as informações tais, que era a regularização do portal de transparência. E fixamos ao final, sob pena de multa diária de caráter pessoal no valor de 100 UFAL, o que corresponde a R$ 2.429. Se a gente fizer a contagem dos dias de descumprimento, ele vai dar muito mais do que R$30 mil, né? Ele vai dar pelo menos 2 anos aí de descumprimento, muito mais do que R$30 mil. Mas nós podemos e fixamos um teto de R$30 mil. Então, essa multa de R$30 mil, que está no novo acordo fundamentado com base na nova lei orgânica, é apenas a fundamentação que nós alteraríamos para a lei orgânica antiga, e havia para isso fundamentação. Com base, já com relação à primeira multa, que não é uma multa de tutela inibitória, mas uma multa sancionatória, propriamente dita, a gente fixaria com base na UPFAL, e eu sugeria, senhor presidente, a fixação em 500 UPFALs, que daria R$ 16.430. Seria um pouco maior do que os 15 mil, ou então a gente fixa em menos UPFALs, né? 450 UPFALs, e a gente precisaria calcular quanto é que daria esse valor. Pode ser dessa forma? Pode sim, a sugestão fica então dessa forma. Vossa Excelência corrige e mantém os valores em cima do que era a lei antiga em UPFAL, que aí bate o valor que Vossa Excelência já colocou aí, não precisa nem alterar. Ok. Conselheira Raquel. Por mim, está sem problema algum. Só a única dúvida que eu tenho é a lei antiga, na verdade, o regimento antigo, a lei antiga, ela estabelecia uns valores a partir do tipo de descumprimento ou de irregularidade. Será que não fica estabelecido aí, fica mais fácil de encontrar esse valor? Ela estabelecia uns tetos, um intervalo. Está no encaminhamento do contrato, no encaminhamento do balancete. Não tinha, mas tinha o mínimo e o máximo. É o mínimo e o máximo. Só que quando ele está aplicando diária. Aí ele pode modular. Mas ele está aplicando as duas, não é isso? A diária e a sancionatória pela irregularidade praticada. Exatamente. Se tiver tudo dentro da da legislação, por mim está tudo certo. Conselheiro, solicitando a assessoria para fazer essas alterações, senhor presidente. com a sugestão do Ministério Público, que é aceita pelo relator. Senhor presidente, eu tenho ainda para relatar 2 processos de aposentadoria. Normalmente eu faço o registro, e eu queria deixar consignado até como uma prestação de contas minha,
Nós registramos ao longo da semana, aliás, ao longo do mês, 18 aposentadorias e pensões por meio de decisão monocrática. E registramos ao longo da semana